A gente não está encomendando o crescimento futuro, né? A gente não está olhando para ganhos de produtividade, né? A gente está crescendo com base no consumo. É muito mais uma questão mais conjuntural. Assim, há uma preocupação, claro, com o meio ambiente, mas o dinheiro fala mais alto. Tem um ditado sobre o Fed, nessa questão dos juros, que é: eles sobem de escada rolante e descem de elevador. E dessa vez, provavelmente, não vai seguir esse ditado. Pibinho ou pibão, eis a questão. No Terraço Cast de número 417. Nova vinheta. Gostaram? Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 1º de março de 2024 em Ourinhos, para o 417 do Terraço Cast. Comigo, como vocês já ouviram na vinheta inicial, estão elas do trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Alô, companheiras de podcast. Alô, Rê, alô, Fê. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. Meu Deus, a mulher do tempo sem tempo hoje, cara, se superou, né, na otimização de tempo. E eu venho por meio deste dizer que a previsão do tempo é de um dia que beneficia a Raquel e não chove muito. Porque a Raquel só consegue otimizar seu tempo se ela passeia de bicicletinha por São Paulo. Então gostaria de deixar aqui um recado público ao senhor São Pedro, agradecendo, né, que hoje o dia acordou super nublado e eu falei, ferrou, como eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer, essa mulher do tempo sem tempo, de carro ou de bicicleta na chuva. De carro não ia dar, não tinha nenhuma condição. Então eu saí, arrisquei. E até agora, né, são 6h11, nesse momento que eu gravo esse podcast, o céu está preto, mas ainda não chove. Então eu conto pra vocês, né, na semana que vem. Perguntem aí pro Caio, perguntem nas nossas redes sociais se você, né, se Raquel tomou chuva, se eu tomei chuva. Espero que não. Então mandem as energias positivas retroativas para mim nas próximas horas. Otimização de tempo é motivo de alegria, mesmo se o tempo não ajudar muito lá fora. Fala, Renata. Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Aqui é a Renata, trazendo como sempre o boletim internacional da Califórnia, mas essa semana eu tô um pouco mais pro sul da Califórnia, né? Eu moro em São Francisco e essa semana eu tô viajando, tô gravando de San Diego pra vocês. Um lugar, aliás, muito bonito. Eu não conhecia San Diego, recomendo pra quem vier pra Califórnia visitar esse lugar também. Exatamente, Renata sempre com dicas do cenário internacional e também de turismo. Tudo bem, Fernanda? Fala, meus amigos do Terrascast. Olha só que semana maravilhosa pra gente estar juntos de novo aqui. Maravilha. Vamos ao 417. Raquel, com os dados recentemente divulgados pelo IBGE, descobrimos que o PIB subiu 2,9% em 2023. Que mensagens esses dados trazem para o que pode acontecer agora em 2024? E pois é, Caio Augusto, vamos ao que interessa, aos números do PIB. Foi pibão, foi pibinho, foi pibão, gente. Foi pibão, né, um crescimento de 2,9% do PIB no ano de 2023. Mas, Raquel, estamos em março, hoje é o dia 1º de março, como assim? Do ano passado ainda, já superei, você não superou o ano passado ainda? Não, gente, eu já superei o ano passado, ainda bem, foi um ano bem complicado, mas, né, o IBGE ainda não superou, né? E não é só o IBGE, na verdade, se vocês prestarem bem atenção, né? Tem vários países divulgando aí os resultados do PIB do ano passado, né? Então, um deles foi o próprio Estados Unidos, que fez a primeira revisão, né? A segunda leitura do PIB, nessa semana que passou, e mudou 0,1 ponto percentual aí na métrica que eles tinham calculado de crescimento do PIB. Aqui no Brasil a gente não faz revisões, assim, não tem a data para, vai ter essa revisão e tal, não sei o quê, mas, por exemplo, na próxima divulgação do PIB pode vir uma revisão. Não é muito comum, né? Não tem todas essas leituras como tem nos Estados Unidos, mas também acontece. Então, dizendo tudo isso para dizer que sim, demora um pouco para sair os dados do PIB fechados. Então isso significa que a gente tá olhando pro retrovisor, não adianta nada, tal. Um pouco, né? Um pouco, é totalmente molhado no retrovisor, mas é super importante para saber, né? É o dado mais acurado sobre o crescimento econômico, sobre a situação da economia. Então, é a partir desse número que também vai se adaptando, né? E colocando mais detalhes nas projeções adiante, para saber o que vai acontecer ali adiante, né? E vamos aí, um reflexo
né, do que aconteceu no ano passado. A gente teve um crescimento de 2,9% e, como a gente sabe, o PIB é composto pelo lado, né, pela oferta e pela demanda, né? Do lado da oferta, a gente tem o setor primário, secundário e terciário, né, que é a indústria, serviços e agropecuária. E do lado da demanda, a gente tem o consumo, né, o consumo dos governos, o consumo das famílias. A gente tem o setor externo, né, que é exportação, menos importação, né, para ver o que tá colaborando, né, e tem os investimentos. Bom, do lado da oferta, quando a gente olha para os setores, o grande propulsor desse crescimento, né, a nossa grande alavanca do ano foi o agro, né? Para quem ouve o Terraço Cast, isso não é surpresa, né? Não é mesmo? Porque a gente sabe que o ano passado foi marcado pela super safra, né? A gente teve aí uma super safra agrícola muito forte na primeira metade do ano, que fez o setor, né, crescer no ano de 2023 15%. Foi uma catapulta, foi um crescimento, foi extraordinário. Mas no último trimestre, sai o resultado do último trimestre, e sim o do ano, né? Então, enfim, acabou os trimestres, tudo mais. No último trimestre, o agro caiu, né? Porque, lógico, comparado aos trimestres anteriores, que ele tava crescendo muito, 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 isso não quer dizer que a produção tá ruim, né? O agro tá em crise, não, nada disso. É só porque teve realmente uma super safra, um crescimento muito forte no começo do ano. Então, a gente teve aí 15% de alta. Mas o agro, né, a agropecuária em si, ela corresponde a menos de 10% do nosso PIB. Quando a gente olha o agronegócio, né, que aí a gente envolve serviços, envolve indústria, envolve outras coisas ligadas ao agro, que não é só a produção agrícola, aumenta esse número para por volta de 30% do nosso PIB. Mas quando a gente calcula, por isso que a gente fala assim, pô, subiu 15% e o PIB só cresceu 2,9%? Porque, né, responde por pouquinho do nosso PIB só quando a gente olha esses 15%, que é mesmo a agropecuária. Mas quando a gente olha, por exemplo, para serviços, que cresceu, agora eu esqueci o número exato, mas 2 ponto alguma coisa, depois Caio Augusto me faz esse adendo. Teve um crescimento robusto aí também no ano passado, né? E parte desse crescimento, na primeira metade do ano, foi justamente levada pelo agro, né? Pela super safra. Então a gente teve aí serviços de transporte de carga, serviço, né, tanto rodoviário quanto marítimo, quanto até aéreo, né? Então a gente teve aí toda uma parte de serviço logístico, né, atrelado à super safra e essa super expansão aí que a gente viu na primeira metade do ano no setor agroexportador, principalmente, né? Agro doméstico também, né, para exportação e para consumo doméstico. Então, tivemos aí uma parte de serviços que foi por isso, no começo do ano. Na segunda metade do ano, quem foi o destaque ali foi mais serviços, outros serviços, né? Tem uma categoria de outros serviços, mas não foi necessariamente essa categoria. A gente teve uma forte alta aí de serviços financeiros, seguros, né? Bancos e tudo mais. E a gente também teve uma alta expressiva de serviços prestados às famílias, o que é super importante, que era um setor que tinha ficado para trás na pandemia, né? Obviamente com tudo fechado e tudo mais. Aqui dentro entra restaurante, entra manicure, entra, enfim, tudo que é serviço que é prestado às famílias, né? E ele teve uma recuperação bastante positiva, né? Bem forte aí na segunda metade do ano. No último tri, né? Não veio tão forte quanto o esperado, mas não reverte uma tendência aí positiva pro setor. E o que tá puxando o setor de serviços? Principalmente o consumo das famílias. As famílias estão consumindo muito, né, esses serviços, que está sendo puxado por um mercado de trabalho bastante resiliente. Então a gente está com as taxas de desemprego, né, nos menores níveis desde 2015, né? Acho que ajustado sazonalmente está em 7,8, 7,7, né, que é um patamar bastante, né, historicamente baixo, e muitos dizem que é perto da nossa taxa de desemprego neutra, que é aquela taxa que, assim, dá para ter mais gente empregada? Dá, mas a nossa mão de obra aí não é qualificada o suficiente para ocupar todo esse espaço, então acaba ficando uma taxa de desemprego neutra, que dificilmente vai, né, melhorar daí se a gente não tiver ganho de produtividade, educação, etc. Né? Quanto mais desenvolvido o país, menor a sua taxa de desemprego neutro. Mas a gente está próximo aí, a nossa. E isso é super importante para o Banco Central, porque se a gente chega num ponto que a gente está assim, no pleno emprego, né? Mas tem desemprego por causa dessa, né, da taxa de desemprego neutro, etc. Isso começa a pressionar os salários, e é o que a gente está vendo. Né? Então isso tem tudo a ver, voltando aqui para o consumo, né? As famílias, como o mercado de trabalho está bastante forte, resiliente, aquecido, a renda das famílias, a renda disponível, a renda real disponível, cresceu muito no ano passado e deve continuar crescendo nesse ano. Foi por conta desse mercado de trabalho aquecido, tá com o dado da PNAD saiu agora, os salários crescendo acima da inflação, né? Porque o trabalhador fica com maior poder de barganha para negociar, né? O que é super importante aí, enfim, do ponto de vista de inflação. É bom porque ajuda as famílias, obviamente, e ajuda no crescimento econômico, mas tem esse lado, né, trade-off com a inflação. Então, mercado de trabalho
renda real. Então, essa renda real, o crescimento veio da onde? Tanto dos salários quanto da queda da inflação ao longo do ano passado e também de benefícios fiscais, né? Então, a gente não pode esquecer que desde meados aí de 2022, os benefícios fiscais subiram bastante. Aí teve ajuste de salário mínimo, vai ter, né, mais ajuste para esse ano aí de olho. Teve os precatórios que foram pagos no final do ano passado. Eu já tô falando um pouco do final do ano e do começo desse ano, né? Que é a tendência que a gente tá vendo. E é isso que tá acontecendo com o setor de serviços, do lado da oferta e do lado da demanda com o consumo das famílias. Voltando aqui do lado da oferta. E a indústria, Raquel? O que aconteceu com a indústria? Olha, a indústria, gente. A indústria cresceu mais de 1%, acho que foi 1,6%. Um número bom, né? Quer dizer, é meio medíocrezinho, né? Mas, legal, a indústria tá vendendo carros manufaturados, tá indo tudo bem? Não. No caso, não. No caso, foi a indústria extrativa que puxou esse crescimento. Então, aqui eu tô falando de extração de petróleo e de minério de ferro ao longo do ano. No final do ano, foi muito mais petróleo, que é o que deve continuar a tendência esse ano. Mas, cara, o que a gente tá produzindo tanto petróleo? Que lembra que a gente achou um monte de petróleo lá em 2015, 2016? Então, esses petróleo achados, leiloados, não sei o que lá, eles, assim, estão sendo explorados, mas agora que tá realmente, demora um tempo, né, pra produção acontecer. E agora que a gente tá vendo o resultado dessa produção, né? Então, realmente a produção tá bem forte. Isso tá colaborando também pra nossa balança comercial, né? Porque entra dinheiros estrangeiros aqui e ajuda a manter a nossa moeda estável, até relativamente mais valorizada, né? Mas do ponto de vista de produção também, né? Então, petróleo sendo produzido, né, bastante. E o minério de ferro também, né? E aí aqui, gente, vale dizer que assim, mas o preço não tá bom, né? O preço caiu do minério e tudo mais. Mas aqui não é preço, né? PIB, a gente não pode esquecer que PIB é produção. PIB é quantum, é produção. Então essa produção está acontecendo e puxou bastante aí, então, a indústria extrativa, a parte do crescimento do PIB industrial. Até a construção civil deu uma animadinha no final do ano, no último tri, né? No quarto tri. Mas a indústria de transformação, infelizmente, a gente caiu, ficou pra trás. Crise na Argentina, né? Crédito ainda caro. Então, não foi um ano para a indústria manufatureira. E aí, por fim, né, do lado da demanda, então eu falei do consumo das famílias, aí tem investimentos e exportações, né? Importações e exportações. Exportações bombou, maravilhoso, cresceu 9%, enquanto as importações cresceram 1 e pouco, caíram, na verdade, 1 e pouco, ou seja, a gente exportou muito mais, então a contribuição foi positiva para o PIB. E exportamos o quê? O que a gente produziu na indústria extrativa e no setor agrícola, basicamente, né? Foi isso que a gente exportou muito. E aí, gente, o lado ruim, investimento não ficou legal, investimento tá bastante medíocre, né? O que significa? Que assim, se o investimento produtivo, né, investimento em meio de capital, né, que a gente chama de formação bruta de capital fixo em economia, que é nada mais é do que o investimento, se ele tá baixo, a gente não tá comprando, a gente não tá encomendando o crescimento futuro, né? A gente não tá olhando para ganhos de produtividade, né? A gente tá crescendo com base no consumo. É muito mais uma questão mais conjuntural, né? A gente cresceu muito puxado pelo agro ano passado, né? E esse ano, o que a gente deve olhar? O investimento tá caindo, então vamos entrar em recessão? Não. Isso é muito mais olhando pro longo prazo. Mas se a gente investisse mais, certamente, nosso PIB potencial, que é aquele que a gente pode crescer, se a gente usar tudo que a gente tem de capital e trabalho, ele cresceria, né? E não é o que está acontecendo. Então a gente fica andando de ladinho, né? De ladinho na nossa armadilha da renda média por aqui. Nesse ano, é provavelmente o que vai acontecer. A gente deve crescer entre 1,5 e 2, puxado pelo quê? Pelos mesmos motores do ano passado? Não. O agro não deve ser o principal motor, inclusive deve cair esse ano, porque, obviamente, comparado com o salto do ano passado, não tem previsão de super safra, então não deve ser o agro, deve ser bastante o consumo, então o mercado de trabalho ainda é resiliente, e a gente tem um retorno dos setores mais cíclicos, né? Deve ver uma certa recuperação da indústria manufatureira. Por quê? Porque a Selic está caindo, esqueceu? Que a Selic está caindo, né? Ao longo do ano passado já estava caindo, mas demora para ser sentido esses efeitos na economia. Então, agora que a gente começou a sentir, agora que a gente começa a ver os dados de crédito melhorando, né, recuperando, então é isso, a gente deve ter uma economia que vai crescer entre 1,5 e 2, né, meio que dentro do potencial ali, nada muito além, né, muito levada então por benefícios fiscais ainda aumentados, então a gente não pode esquecer, lembra aquele precatório que o governo decidiu pagar o ano passado e tal, isso aí é muito dinheiro, é dinheiro na mão de um monte de aposentado, num monte de gente mesmo, bastante dinheiro sendo injetado na economia. E claro, né, aumento do salário mínimo, então tem essa parte do benefício fiscal que ainda vai estar fazendo efeito, tem a inflação ainda sob controle, o que ajuda a garantir aí uma elevação da renda real das famílias e, né, o mercado de trabalho, como eu já comentei. Então, juros caindo, né, tirando um pouco do pé do freio da economia,
produção extrativa, né? Indústria extrativa crescendo, da hora, bom. E o mundo não entrando em recessão, né? Não sei aí. Os motores do crescimento, olhando para este ano. Então é isso. Olhamos para o PIB ano passado, olhamos para o PIB ano que vem, esse ano. E respondendo a pergunta do Caio Augusto, o carrego, né, gente? O que é esse carrego estatístico? O carrego estatístico é assim, se o Brasil não crescer, se o Brasil continuar produzindo exatamente o que ele produziu o ano passado, quanto que ele cresceria? 0,2%. Esse foi o carrego estatístico, né, do ano passado para esse. Então, se a gente fizesse tudo igual, a gente não ia cair. A gente tem uma herança positiva do PIB do ano passado, que é esse carrego de 0,2%. E isso conclui, né, lembrando que o PIB é uma medida de fluxo, né? Então, é tudo que a gente produz de bens e serviços, o fluxo disso em relação ao ano anterior. PIB brasileiro em 2023 em uma curta frase. Agro, consumo das famílias, mercado de trabalho aquecido e impulso fiscal governamental. Lado bom. Fazia tempo que uma sequência de crescimento nessa magnitude não ocorria, e desde que saímos do período agudo da pandemia, o padrão de crescimento tem sido esse. Lado ruim. A sustentabilidade desse crescimento não é tão grande, porque ele não demonstra aumento da produtividade da economia, mas sim fatores ligados ao espalhar da renda. Mais pessoas empregadas, mais benefícios fiscais e agro transbordando para outros setores. O investimento em relação ao PIB, aliás, caiu quase 3 pontos percentuais inteiros. E isso não costuma ser boa notícia para o crescimento ao longo do tempo. O que esperar para 2024? É difícil afirmar, porque nós economistas temos sido humilhados em nossas previsões. Felizmente o PIB tem surpreendido para cima nos últimos anos. Em todo caso, considerando os dados e as visões atuais, é possível esperar algo entre 1,5% e 2%. Se for para errarmos de novo, que seja para errar porque o PIB foi maior do que isso. E qualquer que seja o caso, seguiremos acompanhando e traduzindo a você os dados todos. Fica com a gente! Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflecionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Um levantamento recente identificou que empresas americanas cortam emissões de gases poluentes na mesma medida em que são subsidiadas pelo governo. O que isso pode significar? Então, como vocês sabem, né, com essa questão do meio ambiente é um outro problema que a humanidade está enfrentando já há algum tempo e a situação é cada vez mais crítica. A gente tem as guerras e tem também essa questão do meio ambiente para solucionar aí nos próximos anos e décadas. E a gente sabe, né, que uma das coisas que impactam bastante a questão climática são as emissões de gases tóxicos, né, de gás carbônico, principalmente na atmosfera pelas empresas. Então, o Caio me passou esse artigo que mostra uma pesquisa da Universidade de Nevada e também da Universidade de Michigan. A pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas vale também para outros lugares. O objetivo é tentar entender quais são as medidas que mais têm que ter um efeito mais importante no fato das empresas conseguirem reduzir a emissão de gás carbônico. E eles pegaram, né, de 2010 a 2019, 184 empresas e foram ver quais as medidas que foram mais eficientes na redução de emissão de gás carbônico por essas empresas. Então, eles avaliaram iniciativas das próprias empresas, né? Iniciativa das próprias empresas voluntariamente reduzindo a emissão de gás carbônico, mudanças na regulamentação municipal, mudanças nas regulamentações estaduais e também incentivos financeiros dados principalmente aí pelo governo federal. E aí, digamos assim, né, para a surpresa de 0 pessoas, né, de todas essas mudanças aí, a que mais teve impacto na redução de gás carbônico por parte das empresas foram os incentivos financeiros. Ou seja, quando o governo subsidia, de alguma forma, soluções climáticas mais verdes, digamos assim, é o impacto que tem mais eficiência na redução de gás carbônico por parte das empresas. E aí tem toda uma discussão também, né, se por acaso o Donald Trump
ele voltar a ser o presidente das eleições, né, do final desse ano, com mandato no começo do ano que vem, que tipo de impacto isso pode ter nessas medidas para o meio ambiente. Lembrando que essa pesquisa, né, ela pegou uma parte do governo do Trump, né, ela foi feita de 2010 a 2019, então pegou 3 dos 4 anos do primeiro mandato do Donald Trump, e o que a gente percebe é que mesmo que ele vença, isso não deve ter um impacto muito grande, porque, bom, primeiro porque os republicanos aí eles têm essa questão, né, de reduzir impostos de qualquer maneira, e esses incentivos que são dados para as empresas hoje, eles estão bastante concentrados, inclusive, em estados republicanos. Então a gente não acha que uma eventual vitória do Donald Trump venha modificar essa questão dos incentivos, né? A gente teve um grande incentivo feito pelo governo do Joe Biden em 2022, né, o que eles chamaram de Inflation Reduction Act, né, uma lei de redução de inflação, que teve aí várias medidas, né, por exemplo, controle de redução de preço de medicamentos, por exemplo, para reduzir a inflação, mas uma parte dessas medidas foram esses incentivos para as empresas, incentivos fiscais, né, verdes, para as empresas reduzirem a emissão de gás carbônico. E esse tipo de medida a gente vê, né, que teve um impacto bastante positivo, mas que não há perspectiva de mudança com relação a isso não é uma eventual vitória do Donald Trump. Como eu falei, né, essa pesquisa foi feita só nos Estados Unidos, mas a gente pode extrapolar isso para outros lugares, né? Já foram feitas coisas semelhantes, por exemplo, na Europa, e se visualizou coisas, efeitos semelhantes. É claro que alguns países, né, por exemplo, principalmente, assim, não só, né, mas assim, quase todos os países não têm o tipo de caixa né, de orçamento que o governo americano tem para fazer esse tipo de incentivo, né? Acho que nenhum país tem esse tamanho de caixa que os Estados Unidos têm para fazer isso. Então, outros países que estão com uma situação fiscal mais restritiva, pode ser Brasil, Europa, tal, não vai conseguir fazer esse tipo de medida com todo esse incentivo fiscal, mas essa pesquisa também mostrou que esses incentivos financeiros não são a única coisa que funciona, né? Se você for ver todas essas coisas que eu falei, né, a iniciativa das próprias empresas, regulamentações municipais, estaduais e federais, tudo isso tem impacto além dos incentivos financeiros, mas os incentivos financeiros são o mais importante ou mais eficiente, mas mesmo quem não tem isso, a Europa conseguiu reduzir, tendo, por exemplo, regulamentações mais restritivas por parte do governo, sem abrir mão ou sem colocar tanto dinheiro nesse tipo de projeto. Uma experiência que é bastante interessante foi na Índia. A Índia também não é um país tão rico, obviamente, quanto os Estados Unidos, não tem o mesmo tipo de orçamento. O que eles conseguiram fazer foi um mercado interno de emissão de carbono. Então, as empresas que eles colocaram metas, né? As empresas que conseguiram, por iniciativas próprias, de alguma maneira, ir melhor do que as metas, elas conseguiram vender esse crédito de carbono para outras empresas. Então, foi uma forma que o governo indiano conseguiu incentivar essa redução de emissão de gás carbônico, criando um mercado entre as próprias empresas, sem precisar o governo aí tirar o dinheiro do bolso para financiar esse tipo de incentivo. Então, como a gente sabe, né? Dinheiro é money matters, né? Follow the money, o quanto o dinheiro é importante. Assim, há uma preocupação, claro, com o meio ambiente, mas o dinheiro fala mais alto, então é preciso considerar esse tipo de coisa também se a gente quer realmente conseguir diminuir aí a emissão de gás carbônico por parte do mundo inteiro e conseguir melhorar a situação ambiental do planeta. O que essa relação significa é que todos nós estamos interessados em reduzir o efeito do ser humano sobre o aquecimento global, mas quando o assunto é pagar por isso, ou a conta é dividida com todo mundo, ou o esforço fica muito mais no discurso do que na prática. Esse é um dos motivos pelos quais o mundo ficará mais caro, cada vez mais caro nas próximas décadas. Por um lado, teremos mais prejuízos de diversas naturezas com o clima mais intenso e variante. Na verdade, vamos ser sinceros, já vivemos vários desses impactos hoje em dia. Eles só tendem a ficar maiores. E por outro lado, sem incentivos concentrados e maciços, não veremos grandes avanços na redução desses impactos vindos do ser humano sobre o aquecimento global. Um exemplo interessante e que pode ser acompanhado nesse exato momento é o de incentivos dados pela Alemanha para a compra de veículos elétricos. Esse incentivo era de aproximadamente 7 mil euros, um desconto que vem na ponta final quando a pessoa compra o carro elétrico, né, subsídio governamental na veia. Mas esse valor de 7 mil euros acontecia até o final de 2023. A partir de agora, esse desconto, esse incentivo, né, caiu para 3 mil euros. O resultado é emblemático. Tirou o benefício para comprar carro elétrico?
então não vou ligar muito mais assim para o meio ambiente. O resultado é que esse ano a venda de veículos elétricos na Alemanha deve ser a pior em 10 anos. Pode pesquisar isso aí, que de fato já está acontecendo. E olha que estamos falando da Alemanha, hein? Um país de 51 mil dólares de renda per capita, o que é mais de 6 vezes a renda per capita brasileira, atualmente em 7 mil dólares. Fica aqui um questionamento, uma semente de uma pergunta amarga, mas necessária. Como será paga a conta da transformação energética global? De uma coisa temos certeza desde já, com discursos, proselitismos e conversa fiada, não será. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, nesse ano, o Banco Central dos Bancos Centrais, o Fed, deverá cortar os juros, mas em um ritmo bem diferente do que muito se espera, ou pelo menos se esperava até bem recentemente. O que podemos esperar desse compasso descompassado? No meio de fevereiro, mais ou menos ali no dia 15, o pessoal da Band News me chamou para comentar os discursos dos dirigentes do Fed. Os dados da inflação americana tinham saído, o CPI tinha saído 0,3, era maior do que o consenso de mercado e tudo mais. Isso jogava para junho a expectativa de início dos cortes na taxa de juros pelo Fed, né? Coisa que estava ali prevista para acontecer em maio, já postergou para junho. E bom, tem um ditado sobre o Fed nessa questão dos juros que é: eles sobem de escada rolante e descem de elevador. E dessa vez, provavelmente não vai seguir esse ditado. Isso pode frustrar um pouco os investidores. Por que isso acontece? Lá em 2004, entre 2004 e 2006, o presidente do Banco Central da época adotou uma política de aumentos de 0,25 a cada reunião. Isso trazia uma certa previsibilidade, né? E provavelmente não é isso que vai acontecer dessa vez, tá? A gente tá num cenário aqui de controle de inflação depois da pandemia, nada novo aqui para quem escuta o Terraço Cast, né? A gente teve aí muitos meses de inflação, uma inflação que se entendia como transitória, mas que de transitória não teve nada, e aí o remédio foi taxa de juros altos para controlar a expectativa de inflação. E bom, recentemente o presidente do Fed de Chicago, ele falou que tá claro que a inflação tá caindo e que o Banco Central não quer seguir com esse nível restritivo na economia por muito tempo. Vocês sabem que a taxa de juros alta não é nada estimulante para a economia, muito pelo contrário. E aí ele sugeriu que os juros podem começar a cair antes de a inflação chegar na meta de 2%. A gente viu também que a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, falou que a tendência é de que a inflação está caindo mesmo. Então, dado todo esse histórico, né, as taxas dispararam em 2022 e 2023 a um ritmo muito mais rápido do que já se viu nas décadas passadas. E agora, com a diminuição das pressões sobre os preços e a economia ainda mais forte, os responsáveis pelo Fed estão preparados para reduzir as taxas a um ritmo mais lento e provavelmente menos regular do que ele já acostumou baixar as taxas de juros. Enfim, por que o ritmo importa? O ritmo tem implicações importantes para os consumidores, para as empresas, justamente porque a taxa de juros influencia todo o restante da cadeia, né? Os custos de empréstimo hipotecário, de automóveis, de cartão de crédito, e influencia também como vai se dar a percepção pública sobre as eleições presidenciais que vão acontecer esse ano. A queda das taxas pode ser, né, uma coisa bem vista para o lado do atual presidente, do Joe Biden, porque, naturalmente, quando se tem uma queda de taxa de juros, a economia costuma responder dando um impulso, né? E esse impulso pode ser bem visto para o governo atual. Mas os fundamentos desse ciclo de cortes também parecem muito diferentes do que já se viu. Embora o Fed normalmente reduza as taxas de juros em resposta a recessões,
a economia dos Estados Unidos dessa vez se manteve muito surpreendentemente resiliente. Então, se a economia não está estrangulada, né, se não é a taxa de juros que está segurando a economia até que está respondendo bem, será que é urgente a taxa de juros? Não sabemos, né? Provavelmente não. Nos 3,7%, a taxa de desemprego é praticamente a mesma de quando o Banco Central começou a aumentar as taxas lá em março de 2022. Essa força, aliada a uma inflação superior ao que era previsto em janeiro, reforça uma abordagem mais cautelosa apresentada por todos os dirigentes ali do Fed. As autoridades também salientaram repetidamente que a necessidade de basear suas decisões precisa estar centrada em dados. E aí, se a gente for olhar o resto do mundo, a gente vê que o Banco Central Europeu tem mantido as taxas de juros inalteradas num máximo histórico desde setembro e sempre vem recuando nas conversas quando o assunto é corte da taxa de juros e argumentando que falta dados, especialmente sobre salários. A presidente do Banco Central Europeu disse que os dados econômicos da zona do euro indicam que a inflação está voltando à meta, só que não se tem dado suficiente para falar sobre a queda. Os dados mais recentes confirmam que o processo de desinflação está em curso, mas que o corte nas taxas de juros devem acontecer gradualmente. A sensibilidade de cada economia a variações nos juros é muito diferente. Aqui no Brasil, com basicamente 40% do crédito sendo direcionado, a ação da política monetária precisa ser muito mais agressiva para ter efeito. Ou seja, em bom português, para segurar a inflação, aqui o juro precisa subir mais, porque esse juro mais alto não está chegando a todo mundo. Nos Estados Unidos, essa sensibilidade é maior, que faz com que subidas de juros sejam sentidas mais rapidamente, mesmo que eles subam mais devagar. O que muda dessa vez é que o ditado que a Fernanda trouxe provavelmente não será seguido agora, porque na prática, mesmo após a maior subida de juros de maneira concentrada desde a agressiva gestão de Paul Volcker ainda nos anos 80, ainda temos um mercado de trabalho aquecido e também uma inflação resistente. Mais recentemente, inclusive, o índice que o Fed mais gosta de acompanhar para tomar suas decisões, que é o Core Personal Consumption Expenditures Price Index, perdão aí o inglês meio enferrujado, que é o acompanhamento da inflação já excluindo itens mais voláteis como alimentos e energia. Esse índice subiu 0,4% agora em janeiro, o que foi o maior avanço para um mês em mais de um ano. Já há quem coloque na mesa, inclusive, uma previsão ainda mais complicada, de que o Fed sequer irá fazer cortes nesse ano de 2024. Essa visão foi apresentada à Bloomberg nessa semana por Thorsten Slock, economista-chefe da Apollo Global Management Group. Quanta diferença para a empolgação do mercado em dezembro, hein? Que chegou a precificar mais do que o dobro do número de cortes que o próprio Fed está anunciando que fará nesse ano. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora do trio que trouxe suas análises descomplicadas e simplificadas ao 417 do Terraço Cast. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. Eu falei, eu acho que bastante rápido, né? Quando eu falo sobre esse tema, quando eu faço vídeo e tal, eu acabo falando mais rápido do que o normal. E também porque eu tô com fome e eu tô olhando pra cara do sanduichinho que eu tava comendo quando eu parei pra gravar esse podcast. Então é isso, gente. Eu conto pra vocês na semana que vem o que aconteceu aqui com o meu destino da chuva. Parece que vai ficar tudo bem. Obrigado, Renata. Semana que vem eu volto com mais notícias e análises aqui no Boletim Internacional. Um beijo pra todos e até semana que vem. E obrigado, Fernanda. Caio, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui neste trio maravilhoso e a gente se vê na semana que vem. Queria deixar aqui um grande abraço e quem quiser me seguir lá pelo TikTok é @sigafifa. Grande abraço, galera! Abraços pelas ondas sonoras, continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.